pra gravar. Ai, Paulo, ó, eu peguei as partes dos vídeos de uma galera do YouTube, viu? Eu não selecionei, tipo, os vídeos, não. Já tem, tipo, uns vídeos prontos de uma galera falando sobre esses cineastas, aí eu só peguei a parte deles do vídeo, viu? Beleza. E aí? Bora, Sandra, comece. Eu vou Gostaram colocar dos para textos? apresentar aqui. Eu Gostaram gostei. dos textos? Gostei, massa. Achei esse bem legal. A leitura é bem de boa. Uhum. E a gente vai focar mais no conceito de montagem dele, certo? Sim. Doravante, como se diz, né? De agora em diante. Eu sou curiosa para saber como é que isso vai, tipo, porque é montagem de vídeos, né? Isso. Mas, Paulo, tu falou da outra vez, mas eu esqueci. Primeiro veio a fotografia, aí depois veio o cinema e depois a fotomontagem. Não, veja, é praticamente assim, o cinema com a escola americana que eles criam o conceito de montagem, né? Só que isso Sim, assim, a fotomontagem ela existia na fotografia, mas ela não existia em linguagem, ela mas existia não era como técnica. tão. Ah, Não, entendi. ela existia como técnica. A fotomontagem surge com a fotografia. É você botar Sim, recortar foi uma porque eu imagem. lembrei muito de tu falando isso, que a fotomontagem, assim, a partir do momento que nasceu a fotografia, nasceu a fotomontagem. Aí eu fiquei meio na Entendeu? Então, dúvida, assim, mas aí agora eu acho que eu entendi, porque aí a partir do cinema os fotógrafos perceberam que podiam usar a fotomontagem como expressão. isso. Eles vão fazer parte de Tá. assim, a escola soviética, principalmente, é que ela vai expandir o conceito de montagem além da fotografia, além do cinema, vai para a fotografia. E eles fazem parte de um grupo maior que são chamados construtivistas, que é um movimento artístico bem mais amplo do que se estuda, né, que ia de escola técnica a escola de cinema. Né, esse pessoal que a gente está vendo, né, os soviéticos, eles vão criar a VGIK, que é a escola de cinema de Moscou, a escola estatal de Moscou, de cinema, que é de 2000, que é de 1920, se não me engano, um pouquinho depois da Revolução Russa. E assim, praticamente até hoje existe, né? E eles que vamos dizer assim, dar o fundamento realmente do estudo do cinema. Enquanto os americanos faziam a narrativa, os soviéticos vão estudar sobre ela, né? Vão criar conceitos, vão praticamente teorizar sobre o cinema. E como eu disse, até hoje está lá, do mesmo jeito que Griffin e Porter, eles eles vão fundar Hollywood. Do mesmo jeito, Eisenstein, Vertov, Pudovkin e Kuleshov, eles vão criar, né, a escola de Moscou. É por isso que eu acho que quem estava falando foi Sarrazin, né? Eu vi pouca coisa de Pudovkin. Foi Pudovkin? É porque Pudovkin ele pouco filmou, mas ele foi professor dessa galera todinha. Ele era mais, vamos dizer, teórico e professor do que realmente um... E foi assim, um puxando o outro, né? Tipo, um fez um teste, aí foi aprimorando e foi desenvolvendo. E foi um puxando o outro, né? Até que chegasse onde a gente tá hoje. É o que a gente chama de... É quase uma dinastia. Né? E assim... Paulo, eu tava vendo como é o nome? O filme que eles falam no texto, né? Que é Cinderela. Ô, minha gente, Paulo, Para mim também. Para mim pra também. vocês, Ele tava falando. a imagem dele tudo. Travou. Só travou. A internet no interior. Voltei. Sim, Paulo, eu tava vendo o filme, né, de Cinderela de 1800 e alguma coisa, sei lá. É muito feioso. É muito estranho, assim, porque, tipo, não tem toda a tecnologia que a gente tem, né? Então é uma coisa muito
parece foto, assim, uma coisa muito parada, né? Uma busca, na realidade. Não tem. Falar em Sim, cinema Paulo. propriamente dito, como a gente entende, depois de 1900. Antes disso é experimento, é experimentação. Entendeu? É um aparelho E às para É, vezes e imagem. Sandra outra tá coisa que eu agonia pra percebi, apresentar. vamos supor, Cala Já a boca, esqueci, já mano. tudo ia falar. Paulo, Eita, eu Luta. tenho uma dúvida também. Oh, Tipo, eu tava vendo esse filme, eu vi bem pouquinho, mas eu achei muito trash, assim. Mas, tipo assim, como eles faziam que, tipo, do rato se transformar em gente e tal, abóbora numa carruagem e tal. Ele o quê? Ele parava a câmera, trocava lá o negócio, né? Poxa. Paulo, tá travando, não tô entendendo, não. Estão Tá ouvindo? péssimo. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Agora tô. Agora Tão me- sim. Veja, quem descobriu isso foi Méliès, né? Jorge Méliès. Ele era mágico, e aí ele descobriu, não, se eu travar isso aqui e fizer um efeito especial, entendeu? Ele conseguiu fazer isso. Foi ele que deu a sacada que o cinema poderia contar a história. Senão ia ser meramente uma máquina de... Uma máquina de... Como é que chama? De registrar o dia a dia. Mas não, você ficar vendo um filme... Sandra tá instigada, Sandra. Dando spoiler aqui sem querer, eu apertei no. Mas vamos lá, vamos ver o cineasta, depois a gente volta à discussão, é melhor. Vamos lá. Então, eu vou começar pela escola americana, e aí com o Potter e com o Griffin, como o Paulo já deu uma pequena introdução aí de quem eram os da escola americana. E aí, Porter, ele foi um cineasta americano, atuou principalmente no final do século XIX e no início do século XX. E aí, o texto traz que foi ele que começou a dar sentido à montagem no cinema a partir da organização de planos. E aí, as obras que o texto destaca, essas duas obras, Life of a Fireman e The Great Train Robbery. E aí, esse primeiro é a vida de um bombeiro, é dividido em 20 cenas. E aí, qual foi a jogada dele? Foi pegar cenas que, tanto eita, de imagens de bombeiro. Aí, o roteiro é um prédio pegando fogo, que aí os bombeiros vão resgatar uma mãe e uma filha. E aí ele justamente monta, ele traz imagens do bombeiro, mais essas imagens da mãe e da filha, e junta, criando essa narrativa. E aí, isso, ele faz essa montagem a partir dessas cenas que anteriormente não tinham nexo nenhum, assim, não tinha nada a ver. Se você for pensar assim, um vídeo sobre bombeiro, e aí ele monta criando essa história. E aí, esse outro filme, que também é dele, e aí é um filme um pouquinho mais longo. Aquele outro, eu acho que tem 8 minutos, 6 minutos, e esse aqui eu acho que são 13 ou são 14 minutos. E aí também ele faz essa mesma coisa, ele grava várias partes, e aí junta. E aí esse filme é basicamente dividido em 3 partes, que é a primeira parte, que é um assalto, a tradução é um assalto no trem, um grande assalto no trem. E aí ele junta essas. Ele faz. Tipo, ele grava várias cenas. Aí eu acho que são mais de 20 cenas. E aí, como eu falei, é dividido em 3 partes. Essa parte do assalto, que é quando os assaltantes entram e realmente assaltam o pessoal da bilheteria, assaltam o pessoal que está dentro do trem. E aí a segunda parte é quando essa pessoa da bilheteria acorda e se dá conta que é um assalto. E a terceira parte é justamente quando eles informam que o assalto está acontecendo, eles vão atrás do assaltante e entrar tipo, em guerra. E aí a mesma coisa do primeiro, ele também junta várias partes, criando essa narrativa. Várias partes, vários takes, né, várias cenas para criar essa história dentro do trem. Esse filme eu dei uma olhada e ele foi feito já, eu acho que umas 2 ou 3 versões.
tem uma bem atual, que é de 2013. E aí a gente parte para Griffin. O texto fala bem assim, enquanto Potter, enquanto o Potter, ele fez teve essa ideia de juntar as cenas, criando essa narrativa, Griffith desenvolveu isso, trazendo algumas outras coisas que eu vou citar aqui. E aí ele é eleito pai da montagem cinematográfica. Ele começou, na verdade, em 1907, como ator de um filme de Potter, e aí, em 1908, ele começou a idealizar. E aí teve uma grande influência, eu acho, como o Paulo falou no comecinho, nos filmes hollywoodianos e também nos filmes soviéticos. E aí ele fez o quê? Ele pegou a câmera e começou a variar os planos. Enquanto Potter montava esses planos, mas não variava, Griffith variava e começou a mexer a câmera dentro da gravação. E aí ele trouxe vários planos de ação, como o close, o traveling, que é quando a câmera vai andando em movimento. E aí isso inicialmente foi bem criticado, mas foi muito criticado porque era muito chocante e ninguém tinha feito até então. Mas aí também foi muito copiado pelos cineastas. E aí no texto ele traz esses dois exemplos de filme, esse Romano de 1911, que aí ele usa esse plano geral para destacar os personagens, e esse outro filme que ele traz essa ideia da câmera em movimento. Na verdade, ele faz ele quem cria várias dessas alterações de câmera. E aí, enquanto para Potter, ele fazia essa troca de cenas por uma questão mais técnica, Griffith trazia isso para justamente trazer um pouquinho mais de emoção e trazer a câmera para mais perto do observador, de quem estava assistindo o filme. E aí, esses dois filmes são os considerados assim, os mais importantes dentro do que Griffith fez, porque ele justamente usa todos os procedimentos que ele tinha desenvolvido desse movimento de câmera e de montagem para dar mais emoção, como eu falei. E aí, por causa disso, esses são os filmes que são assim, que são as obras-primas dele, porque ele usa de diversos meios para trazer essa emoção para dentro do filme. E aí o texto traz isso que eu achei bem interessante, que aí ele fala que enquanto os irmãos Lumière foram os inventores do cinema, enquanto meio de análise e produção, foi com Griffith que ele se tornou o cinema se tornou um meio de arte e de expressão, porque justamente ele foi o primeiro, acho que, a se preocupar com essa questão de como as cenas em montagem vão trazer emoção para quem está assistindo. E acabou. E quem gostou bate palma. Eita, e agora? Peraí, calma. Volta aí, Sandra. Alguns detalhes a gente falar. Potter, ele começa a fazer a montagem. O que é montagem, certo? Veja, o cinema ele tem uma linguagem. Qual é a linguagem que os norte-americanos vão criar, vão adaptar, né? A primeira coisa é o plano. O plano é uma ação entre dois cortes. Aquele negócio que a gente vê muito em filme, né? A ação, aí corta, pronto. Sim. Que é o plano, certo? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi criar o plano. Depois o quê? Um plano, ele tem um anterior a ele e tem um depois dele. Então é a sequência, certo? E depois da sequência você tem a montagem. Como eu vou fazer com que essa cena se ligue com a outra? Se elas são em tempos diferentes, são em lugares diferentes. Então Potter da vida de bombeiro, ele mostra a mesma cena em dois, vamos dizer assim, em dois tempos diferentes. Ele mostra, tá pegando fogo, vou dar spoiler aqui, né? Tá pegando fogo no edifício. Então a primeira cena é o quê? Mostra
de dentro, certo? A mãe e a criança no quarto pegando fogo, e o bombeiro de fora para dentro. Depois, a mesma cena, ela aparece na visão do... Ou seja, visto de dentro... Desculpa. Vendo de dentro para fora. Então, assim, não havia essa... Como é que se faria com grife? Né? Mostrava o dentro, mostrava o fora. Mostra o dentro, mostra o fora. Certo? Porter não. Ele conta, ó, aconteceu isso de dentro, aconteceu isso de fora. Ele não fazia ainda essa ligação. Essa ligação é o que Griffith vai fazer, que é a montagem. Né? Eu mostro uma cena, mostro outra. Tipo, tipo o seguinte, como é que eu faria? Paulo, tá cortando muito o teu áudio. Tá? E agora? Aqui tá ok. Tá digamos assim. Tipo, tava cortando, mas dá para entender. Por exemplo, vamos dizer, como é que Porter faria duas pessoas correndo, uma atrás do outro? Ele mostraria a cena completa. Né? Normalmente, o que é que fazia? Pegava um cenário que girava, isso aparece no Shrek 3, quando aparece o encantado assim e o cenário girando. Esse cenário girando seria aquele vai que cola da Multishow? Não. Na floresta girando. É tipo um painel grande girando, para dar a ideia que você está correndo. Você ficar no mesmo lugar correndo, girando. Uhum. Seria Potter. Griff não. Griff fazia o quê? Mostrava o primeiro correndo, depois mostrava o segundo correndo. A mente da gente faz o quê? Faz a montagem. Ou seja, eu entendo que um está correndo atrás ou está correndo na frente. Eu não preciso mostrar os dois correndo. Isso foi, assim, o pipoco do trovão para o cinema. Antes você tinha contando história. E as histórias, sim, tem um então, né? Então isso. Então, enquanto isso... Como é que eu fazer esse enquanto isso? Certo? Então, para aí, Sandra. No de Porter. Mais uma. Pronto. Essa primeira cena, vocês estão vendo aí? Não, anterior. Potter. Essa primeira cena no canto aí, no canto esquerdo, lá em cima. Vocês estão vendo? É um bombeiro sentado e tem tipo um balão, né? Um círculo grande, onde aparece a mulher e o menino. No primeiro momento, eu pensei que fosse o cara pensando. Mas não, o que é que Potter está dizendo? O bombeiro está aqui e, enquanto isso, a mãe está lá com a criança e pegando fogo no quarto. Então ele bota no mesmo quadro as duas cenas. Estão entendendo? Mas isso fica estranho, não, professor? Sim, mas isso é 1903, né, Sara? Dê um desconto, por favor. Compreenderam? Grife não. Grife ele mostraria o quê? Ele mostra o bombeiro, depois mostrava o quarto lá com a mulher. Em outro plano, né? Tipo, seria uma Paulo, sequência. muita ideia veio do teatro também. Eu achei muito parecido com o teatro, as primeiras cenas no cinema. A câmera ficava parada. Mesmo quando aparece no trem, certo? Bota a câmera no trem e a câmera vai-se embora, beleza. Mas a câmera está parada, está no pedestal, certo? Está no tripé. Então, assim, ele modificou porque a câmera caminhava, mas ela saía do teatro. Ela ia para fora. Tá entendendo? Ou seja, até o Lumière, até o Méliès, era você filmar um teatro. Basicamente, a diferença é que o teatro era num lugar fechado e, tipo, essas cenas eram num lugar aberto. Paulo, foi depois da escola soviética que, tipo, a câmera começou a ganhar movimento? Não. Quem vai fundar isso daí é Griffith. Griffith vai pegar a câmera, vai tirar do tripé, entendeu? E você não vai ficar... A câmera vai ser o olhar do diretor e não do espectador. Porque se você... Porter já faz o quê? Ele mostra um caminhão de bombeiro passando, que é uma cena que ele gravou do bombeiro lá de Los Angeles. Ele inseriu essa cena, entendeu? Tá compreendendo?
Ou seja, você tem uma cena que é encenada e tem uma que ele pegou do pessoal, ó, tem um bombeiro andando ali, vamos filmar. Ele faz isso, ele faz isso. Mas Porter, a câmera ainda está fechada, ela está parada, certo? O que é que Griffith vai fazer? Vai tirar ela do pedestal, você não vai ser mais o espectador, e vai ser assim, então, ó, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, olha como a paisagem, como é bonita. Ó, o cara tá falando, vamos dar um close, né? Ou seja, Griffith, ele vai fazer com que a linguagem cinematográfica ganhasse emoção. Em que sentido? Se eu estou aqui e eu dou um close, né, em um rosto, alguma coisa, tem um significado, né? Ou seja, eu estou dando intensidade, eu estou dando uma carga linguística àquele recorte. Então, se foi Potter, né, que tirou, vamos dizer assim, começou a contar uma história, né, uma narrativa através de várias cenas, ele vai usar uma, ele vai usar a câmera como uma escrita, certo? Então, assim, ele dá um zoom, dá um traveling, né, que é a câmera começa a andar. Ou seja, a câmera deixou de ser o olhar do espectador e passou a ser um olhar narrativo. Quando eu estou parado, né, vendo o teatro, e o cinema me faz isso, a câmera é o espectador vendo o que está rolando. Ok? Porter disse, não precisa disso não, a gente pode caminhar com a câmera, ela está no tripé ainda. Griffith não. Griffith vai realmente dar o close, né, ele vai trabalhar os planos. Plano é a unidade mínima da linguagem cinematográfica. Ou seja, plano é a palavra no cinema. Né? Paulo, quando fala montagem, é montagem de cena, da cena? Montagem é o começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Uhum. Tem filme que começa pelo fim, entendeu? E também assim, para dar um sentido, certo? A montagem, ela serve para dar um sentido. Nos norte-americanos, era um sentido narrativo. Eu entender a história. Complicado, gente. No século XX, certo? Uma câmera e dizer como é que eu vou contar uma história com esse objeto aqui, né? A primeira coisa foi o quê? Deixa a câmera parada, faz um cenário feito um teatro, e aí o pessoal começa a contar a história. Pronto. Resolveu o problema. Só que o pessoal disse, não, mas isso não resolve. A câmera tem que, né, fazer mais coisas. Eu preciso contar uma história grande. E aí vem a narrativa, né, de Porter e depois a montagem a montagem tem filme que para você pegar as imagens você passa 2 semanas. A montagem leva 2 anos. Que é o trabalho, o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que eu vou fazer agora, né? Então tem que ter uma coisa bem amarrada, tem que ter um roteiro bem amarrado, entendeu? Então também a questão do roteiro, que história eu vou contar. Tem filme que você acha, pô, que filme chato, né? Mas o filme é o roteiro que não tá amarrado, não conta a história direito. Estão compreendendo? Então Griffith e Porter e Griffith, eles vão fazer isso aí. Tu passa aí, Sandra, por favor. Uma. Mais uma. Mais uma. Griffith, ele vai começar. Griffith tinha 3 horas de filme. O Nascimento de uma Nação. Eu fui olhar, era tipo um desses tem 3 horas e o outro tem 2 horas e quase 3. E aí ele foi o primeiro também a trazer esse muito tempo no cinema, porque o pessoal antes achava que a pessoa não ia conseguir passar tanto tempo parado assistindo. Porque ele ia separando por cena. Primeiro aparece, depois vem outra cena, depois vem outra cena. E essas cenas intercaladas por cena. Paulo, quando o cinema saiu daquele estilo teatro, assim, para ir para a rua, assim, para filmagem mais, tipo, de rua. De rua eu falo assim, fora daquele estúdio, assim. Só um cuidado, veja, não é bem isso, veja. Porque se você pegar os irmãos Lumière, ele botava a câmera no meio da rua da cidade de Lyon e gravava a cidade de Lyon.
certo? A projeção é que era no teatro e você ficava assim, você estivesse sentado numa cadeira, a câmera fosse seu olhar e você ficasse o dia todo sentado olhando a cidade de Lyon. Tá compreendendo? O que você tem que entender é o seguinte: a câmera sair do pedestal não é só ela ir para fora do estúdio, ir para fora do teatro. É ela fazer esse jogo aqui, ó, né? Aproximou, afastou, deu um plano geral. Sei lá, eu quero dar um detalhe na mão de Paulo, aí vai em cima da caneta. Tem um Então, tudo nome isso, disso que são os closes, né? Eu não tô lembrando. Como é que é, Paulo? Tu cortou na hora. Cortou mais. Ah, tem um nome de. São cenas, né? Eu não sei. A Tipo, gente viu roteiro Não, isso. plano. Isso é o plano. mas Plano geral. são Plano, planos, é isso. esses planos Uhum. é o recorte da imagem. A câmera não consegue pegar tudo, ela pega só o quadrado. Então, eu tenho que contar essa história através desses quadrados. Esses quadrados são os planos. Tanto é que em inglês é frame. Né? Frame é quadrado, né? Quadro, um quadro. A gente botou plano. Então, os planos que é a base do cinema. A base. Mas a narrativa, a base é a montagem. Ou seja, você tem várias cenas que você precisa contar a história. Como é que você vai montar isso? O que é que vem primeiro? O que é que vem depois? Como é que isso vai fazer sentido? Né? Então, veja, a montagem, daí a importância para a gente está vendo, porque a gente vai beber nessa fonte do cinema, é justamente isso. Eu tenho várias partes, está tudo estilhaçado, preciso dar uma unidade. Porque o cinema, assim, você não grava tudo de uma vez só. É uma indústria. Outra coisa que Porter e Griffith fizeram foi assim, se faz cinema como se faz carro. Né? Se faz cinema como se produz um produto industrial. Porque tem as cenas separadas, os planos, né? Aí você vai ter editor de som, editor de imagem, editor de design de luz, aquelas categorias todas dos Oscars. Né? Ou seja, fazer cinema virou uma esteira né, de fábrica, né, de produção em série. Então, assim, vamos filmar tais e tais cenas. Então, você vai, né, você pode filmar a última cena primeiro, por exemplo. As últimas cenas você filma primeiro, depois você filma o resto. Quem vai fazer isso? É o montador, é a montagem. Certo? Então, a montagem ela é um processo mental de contar a história através de imagens. Entendeu? Os soviéticos vão dizer, não é só contar a história, é dar um sentido, um conceito àquilo que eu estou contando. Então, além disso. Certo? Daí você criar um certo jogo de imagens. Certo? Mas vamos lá. O que eu tenho que falar aqui de Porter e de Griffith tá aí. Vamos para Sara agora, para a gente poder terminar na hora. Vai, Sara. Eu vou compartilhar aqui na tela. Vou tentar fazer aquele esqueminha aqui que o senhor fez. Não sei se vai dar certo. Vamos lá. Tem que desligar um. Tá. Desliguei aqui. Ok. Deu certo? O bom é que eu consigo me ouvir, né? Tá tudo ok, ele tá ouvindo. Não, eu consigo me ouvir. Consegue não? Eu consigo Tenta me ouvir. também. Não. Então você tem algum áudio. Você tem que fechar o áudio mesmo, não é o áudio do Meet, não. Você tem que fechar o áudio do aparelho. Do computador, botar no mudo o computador. Do mudo do computador. Acho que é F2. Agora foi. Depois o velho aqui sou eu, vixe. Ai, vocês estão tão chiques, ó, tão pegando o celular para apresentar. Pegando a ideia de Paulo. É porque é muito ruim quando você não faz isso, você fica pensando que tá falando por nada.
Não, Eu tenho duas passar telas meia hora. aqui, é a melhor coisa. Não, eu fazia isso que eu passava meia hora falando, pessoal, professor, caiu a apresentação, pronto, lá vai eu. Paulo, mas Voltava, duas telas é a melhor coisa que eu fiz. Tipo, eu pegar uma tela de computador que não estava usando mais e conectei no notebook. É a melhor coisa. Vamos lá. Vai, Sara. Pronto, eu vou falar sobre Kuleshov e Podolsky. Kuleshov primeiro, porque, enfim, né? Ele veio primeiro. Aqui eu fiz um resuminho sobre ele. O nome dele, né? Lev Vladimirovich Kuleshov. Liev Vladimirovich Kuleshov. Isso, pronto, É Kuleshov. só ler como tá escrito, gente. Vocês têm uma preguiça, parece que é tudo em inglês. Vixe. Não, mas é muito complicado. Eu tentei colocar no tradutor para falar, para eu poder pronunciar. Kuleshov. A gente tem duas regras aqui, certo? Ou você, se você souber a língua, você pronuncia como a língua fala, ou então você lê como se fosse português. Eu tava Só não faça o falando seguinte. como eu Pronto, vi. isso aí eu aceito. Só não faça o seguinte. Pega o nome que é russo e pronuncia como se fosse inglês. Aí tem a dor. Não, eu coloquei lá no tradutor russo para eles falarem russo para eu poder produzir a. Não foi em inglês, não. Eu sou retardada. Não sei, tá de pijama aí? Vamos lá, Sara, vai, continua. Nasceu dia 14, né? Em 1814 de janeiro de 1899. Aí eu achei interessante colocar o fone. Enfim, né? Aí coloquei uma imagem dele e uma imagem dele da esposa dele, que também trabalhava com isso. Mas enfim. Ele começou trabalhando como desenhista e até atuou, mas enfim, né? O negócio dele era outro. E assim que, né, estourou a Revolução Russa, ele pegou uma equipe e foi produzir um documentário sobre isso. Depois ele começou a lecionar numa escola de cinema, lá de Moscou, e foi professor de Eisenstein e Podolsky. Ele continuou a produzir filmes e a aperfeiçoar as técnicas de edição. Mas eu ia até falar com o senhor, professor, sobre isso, que eu vi que ele foi censurado por utilizar técnicas que não agradavam ao governo. Aí, tipo, por causa disso, ele começou a testar novas técnicas ou não? Não, isso aí é. Em 1935, você tem um período stalinista, né? Sim. Em que os ideais da Revolução Russa começaram a retroagir, né? Regredir. Bem antes disso já. E aí, quem não fosse o chamado realismo soviético, né, o realismo comunista, né, estava fora, era censurado. E o que era esse realismo socialista, o realismo comunista? Era você filmar como se fosse Hollywood. Ou seja, você contar uma narrativa linear. Só que esse pessoal era instigado, né? Então. Oi, Sara. Não podia. De certa forma, não é que não podia, mas era contra o formato que o governo dizia que era o formato correto. A ideia é essa. Agora, só uma coisa, viu, Sara? Corrija aí, é Pudovkin. Pudovkin. Não, Pudovkin. Em vez de S, tem um V ali. Só oriente. Sim. Vamos lá. Mas antes de colocar lá no classe, eu corrijo. Aí ele começou a fazer novos experimentos, e um desses foi o efeito Kuleshov, que é conhecido até, assim, nos tempos atuais da gente. E, tipo, eles usam tanto esse efeito Kuleshov que a gente nem percebe. Tipo, tá tão impregnado nos filmes e séries que a gente realmente não percebe. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Ele fez esse experimento onde ele pegou um take desse ator, que era Ivan Moschovsky, não sei, Moschovsky, eu pronuncio assim. Ele pegou esse ator, pediu para ele ficar numa expressão neutra, totalmente sem expressão, o quanto ele pudesse, fez um take dele, depois ele pegou, fez outro, take, professor, que chama? Como? Take, que chama, tipo, ele filmou. Take é a tomada, né? É um plano. A gente chama de plano. Ele fez um take desse cara
depois fez outro take dessa criança num caixão. E na segunda imagem, né? Fez outro take de um prato de comida em cima da mesa e outro take dessa moça no sofá. Aí ele juntou, né? Sendo que ele juntou e pegou um grupo de pessoas, mostrou esses 3 vídeos separados. Tipo, pegou uma pessoa, mostrou um vídeo. Pegou outra pessoa, mostrou outro vídeo. E no final era para elas descreverem o que elas achavam, né? Que estava passando. Aí, para o primeiro take, né, dessa montagem, as pessoas falaram que o homem se sentia triste quando via a criança no caixão. Para o segundo, achavam que o ator, estava com fome quando via o prato de comida na mesa. No terceiro, ele se sentia feliz, ele se sentia atraído, sentia desejo. Aí, o que é que ele concluiu? Que ele concluiu que se ele colocasse... Tá dando uma interferência, eu tô ficando Tô vendo. Tá desconectada. bom. Eu tô ouvindo minha voz, tá dando retorno. Mesmo com o negócio lá mutado. É Paulo, eu acho que é Paulo, porque o microfone dele tá aberto, aí tá dando retorno, não? Eu consigo ouvir minha voz. Aí isso me deixa desfocada. Mas a conclusão é que, tipo, que a montagem, ela é muito mais importante ou tão importante quanto só tá um ator numa narrativa, numa câmera, né, parada, tipo, precisa de um sentido. Aí, eu tô nervosa. Tá. Foi para mostrar que uma imagem não tem, eu vou ver uma cola. Foi para mostrar que uma imagem não tem sentido se for colocada sozinha, mas quando se tem uma contextualização, tipo, tem que ter um contexto na montagem para poder fazer sentido, não adianta colocar, tipo, tanto é que ele botou a imagem lá do ator e, tipo, tava a mesma expressão. Aí ele juntou para poder fazer um sentido, ter um contexto, né? Não adianta só colocar o ator lá, jogar as imagens e não ter nada. Aí aqui foi a importância, né, que é utilizada até hoje em dia e vem sendo repetido e aprimorado. Tipo, depois de Kuleshov, veio os outros alunos dele, né, que também foi conhecido, que Mário vai falar sobre eles. E, assim, vem sendo repetido e, tipo, mostrava como a montagem e o corte pode alterar o significado de uma cena. O significado não estava apenas naquilo mostrado em uma cena, como as coisas se arranjam em um quadro, mas sim na sequência de filmes. Precisava de uma sequência, uma contextualização. Aí aqui eu botei esse link que é para esse... tipo, para mostrar, né? Eu vou mostrar agora. Pronto. Peraí. Pronto, foi porque repeti. Aí eu vou falar agora sobre o Dovkin, que foi aluno junto com Vertov, Eisenstein e Dovzhenko de Kuleshov. Eles foram alunos de Kuleshov. O Dovkin, eu vou falar um pouco sobre ele, nasceu dia 13 de fevereiro de 1893 na Rússia e foi casado com Ana Zentzova. Ele estudava química, aí ele foi para a Segunda Guerra, ficou ferido, aí prenderam ele lá, aí ele pegou, fugiu
né, da prisão e tentou voltar para química, mas tipo, ele começou a ficar muito interessado em teatro e foi estudar na escola, no Instituto Estatal de Cinema de Moscou, onde Kuleshov era professor. Ele explorou as possibilidades psicológicas da técnica e montagem e justaposição de imagens para exprimir estados emocionais dos personagens. Ou seja, ele basicamente aprimorou, né, o efeito Kuleshov e de Griffin também, e criou seu próprio. Ele criou 5 princípios da montagem baseado nos princípios nas técnicas de Griffin, de Kuleshov também. E agora eu vou falar sobre eles. Só uma correçãozinha. Foi Primeira Guerra Mundial, não é Segunda não, viu? Pronto. Ele foi preso na Beleza. Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Tá. Agora eu falo sobre os 5 princípios da montagem de cenas a partir do experimento de seu professor Kuleshov, que era contraste, simbolismo, paralelismo, simultaneidade e leitmotiv. O contraste era assim, ele é um princípio que há 2 cenas e elas são entrecortadas. Há uma cena que mostra algo, logo em seguida mostra outra totalmente diferente. Então, assim, é basicamente isso. É uma cenas, 2 cenas que se contrastam. Tipo, um exemplo seria mostra uma cena de vários prédios numa cidade grande e logo depois mostra um personagem, logo depois mostra outra cena num ambiente rural, numa fazenda. Aí, tipo, isso força com que o público comparasse, né, assim, nesse contraste. O segundo princípio, que é o simbolismo. O simbolismo é uma técnica de uma cena que mostra uma cena com um objeto, aí, tipo, depois mostra outra cena. Aí, nessa cena tem um objeto que mostrou na primeira cena. Aí, tipo, elas se conectam, estabelecem uma conexão entre elas. Aí tem um significado. Isso é um simbolismo. Tem um objeto na primeira, aí mostra, tipo, a troca, né? A sequência de planos no segundo plano, aí mostra o objeto da primeira. O paralelismo tem um elemento entre as cenas que faz com que elas se conectem. E, tipo, ao decorrer do filme, aí vai mostrando, né, esse objeto e vai conectando as cenas uma na outra. A simultaneidade são cenas que se alternam, geralmente é usado para causar um suspense nos telespectadores. Nesse princípio, ele mostra linhas temporais ou em relação à narrativa da história. Tipo, mostra, sei lá, um exemplo seria uma cena que eu vi ontem um vídeo mostrando do filme do Menino Pijama Listrado, que é a cena em que o filhinho do cara entra dentro do campo de concentração para ficar com o menino judeu e, tipo, mostra eles indo, né? Tipo, tem uma cena mostrando eles indo junto com os outros judeus para a parte que eles vão ser queimados vivos e em contrapartida mostra outra cena da família do menino que é alemão procurando ele. Aí, tipo, em algum momento essa cena vai ter um clímax que elas vão se juntar, que é quando elas se encontram. E o leitmotiv é uma expressão que pode ser a repetição de uma música em determinado trecho do filme. Tipo, sempre tem uma música que antecede uma cena, sabe? Tipo, um exemplo que eu vi é no filme de Tubarão, que geralmente tem uns efeitos sonorozinho que, tipo, mostra antes do tubarão vir, aí tem um efeito sonorozinho. Aí você já sabe que é o tubarão que tá vindo. E é isso, né, o que eu posso dizer. Enfim, não tem né, uma tela de fim como Eita, Pânico tem muito esse efeito Leitmotiv, sei lá. Que, tipo, banana, aí já aparece o Pânico, assim. Quem gostou, bate palma. Terminou, Sara? Vamos lá, volta aí para Kuleshov. esse link aqui, que é mostrando, né, cenas para tentar visualizar melhor sobre esses 5 princípios. Agora eu vou colocar em tela cheia aqui, tá melhor.
Aí você pode botar o som agora, Sara. Fechar o seu e botar Deixar o meu. e botar só o do Note. Tá parecendo, tá, tô escutando não o som, Sara. Como é que Paulo faz, hein? Acho que agora vai, né? Fecha o celular. Fecha o celular, Sara. No teu celular. E abre o do Note. You lost today, kid. It doesn't mean you have to like it. There he is. Knowledge. Only two kinds of creature get fun in the desert, Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. No, Dryden, it's going to be fun. It is recognized that you have a funny sense of fun. I'm going in. Good afternoon. Sorry to bother you. I'm looking for Mrs. Lippman's family. No, Lippmans don't live here anymore. Excuse me, sir. I really need to speak with you. What's the problem, officer? Well, I'm investigating the death of Frederica Bimler.
There's no one here, Jack. Clarice. Se pronuncia leitmotiv, certo? Ou então leitmotiv. Pronto, acabou. É isso. Massa. Demorou muito, não foi? Veja, volta lá, Sara, por favor, as apresentações, só para fazer os comentários. Mais um de Kuleshov. Aí, pronto. Veja, os soviéticos, eles vão além da montagem norte-americana, porque é o seguinte, a montagem norte-americana, assim, eu preciso contar uma história, e essa história é formada por vários fragmentos, que são as tomadas, né, os planos. E aí eu tenho que contar essa história através desses planos. Então tem que dar um fluxo nela. Aí a ideia aqui é a linha de montagem, certo? A linha de montagem você vai montando as peças, certo? Aliás, a montagem literalmente veio da montagem de um carro, da linha de montagem de uma esteira, né? Para você construir alguma coisa, certo? Então, o Leshov, o que é que ele dizia? Eu não preciso mostrar essa linearidade. Eu dou uma cena e dou outra. E a mente da gente faz a união. Ou seja, o conceito quem dá somos nós, que estamos assistindo. Então ele faz esse efeito Kuleshov, que é o quê? Ele mostra uma cena, depois mostra outra. Ele repete a mesma cena, depois repete a outra. Repete a mesma cena, depois repete a outra. E perguntava para o pessoal, o que é que você está vendo ali? Aí dizia, o ator está triste, o ator está, né, tendo uma reação. E ele sabia que a tomada era a mesma, ele só repetia. Ele dizia o seguinte, o primeiro plano, né, a primeira tomada e a segunda, certo? Elas podem não ter nenhuma relação direta, mas a gente cria essa união. Então, o efeito Kuleshov, que é assim, muito simplificado, mas na realidade é aquela coisa da corrida, né? Eu não preciso mostrar duas pessoas correndo ao mesmo tempo. Eu mostro uma e mostro a outra. A mente da gente vai e diz, ó, né? Faz essa união. Então, Kuleshov, que vai ser o professor de praticamente todos os cineastas, né? Ele vai para os Estados Unidos, estuda as técnicas de montagem norte-americana, né? Estuda mesmo, disseca e diz, ó, o que acontece é isso, você tem vários frames, você tem vários planos, esse plano faz uma sequência, né? Aquela sequência entre os planos altera. Então, Kuleshov dizia, ó, eu não preciso mostrar a cena de um lado e depois mostrar a cena do outro. Está implícito que eu mostrando uma, automaticamente você vai relacionar com a outra, certo? Quem vai levar isso, né, a uma estrutura mais de linguagem vai ser Pudovkin, certo? Pudovkin, eu acho que ele é mais usado tecnicamente ainda hoje do que qualquer outro cineasta. Ele é pouco falado, fala-se muito de Eisenstein e de Vertov, mas Pudovkin, pouca gente fala dele, a importância dele é muito grande por causa dos 5 princípios. Mostra lá, Sara, por favor. Aí. Os 5 princípios dele. O que é que Pudovkin vai beber da fonte de Kuleshov? Kuleshov devia dizer para ele, ó, você tem uma cena e você tem outra. Você vai fazer esse choque. Tem o primeiro e tem o segundo. Você vai relacionar essas duas.
Então, ele dizia, eu tenho duas cenas, eu tenho dois planos aqui. Então, no caso, contraste. São duas cenas em que elas se batem entre si, mas elas estão ligadas. Por exemplo, o exemplo aí, né? Eu mostro uma cidade e mostro o campo. Né? Existe um efeito aí de contrastar. No caso do exemplo que deu aí, é o quê? Você vê os primatas, uma pré-história, e depois você vê uma nave espacial, e correlacionando os dois. Essa cena é clássica de Kubrick. Né? Quer dizer, você tem um primata, o antigo, né, o pré-histórico, e você tem agora o cara na Lua. Né? É o mesmo ser humano, que ele quer dizer, é o mesmo cara. Né? Como é que ele está lá brigando com osso, com pau e pedra, e depois ele está construindo a nave espacial. E como é que ele faz essa ligação do contraste? Quando o primata lá joga o osso para cima e o osso se transforma em uma nave espacial. Qual é o sentido disso? Aquela ferramenta, ele é a mesma coisa com a nave espacial, ele está no mesmo nível. Só que um está na pré-história e o outro está no futuro, sei lá, está no... Estou entendendo? Então, primeiro é esse contraste. O segundo, simbolismo. O que é o simbolismo? No caso, o exemplo aí, o cara acende o fósforo, né? Que o filme é Lawrence da Arábia. Ele acende o fósforo e o cara está dizendo o seguinte para ele: você vai para o deserto. Aí ele pergunta: como é que é o deserto? Aí quando ele vai perguntando o que é o deserto, ele risca o fósforo. E aí o fósforo, aquele calor, aparece o quê? O sol nascendo no deserto. Tem uma cena também de simbolismo, que essa é mais... que é a cena do banheiro, né, do chuveiro, no caso, de Hitchcock. Hitchcock bebeu muito da fonte dos soviéticos. Que é justamente quando você sabe a cena, né? Que o cara entra, começa a se esfaquear, não mostra nada, impressionante. Né, não tem uma facada, só mostra a facada e o qui, 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 né, o som. E aí começa, né, você não vê mais nada. Começa o ralo, né, se encher de sangue. E o ralo vai, né, o sangue vai pro ralo, e aí o buraco do ralo, vira o olho da atriz. Ou seja, a vida dela para o ralo. Então, isso é uma montagem simbólica, certo? Ou seja, você tem uma cena que é a morte e você tem uma cena que é o veio de sangue indo para o ralo. E aí a gente entende como ela morreu. Ralo, né? Literalmente. Eu tenho um exemplo de como o paralelismo foi mal feito. A moça dourada, ou a mulher dourada, que é sobre um quadro de Gustavo Klimt. Não sei se vocês já viram. A Garota Dourada, acho que é esse nome. Que é sobre um quadro, certo? Que na época do nazismo foi roubado por uma galeria. E depois, muito tempo depois, uma descendente, né, desse quadro com a dificuldade. Eu não consigo. Ela aparece, a atriz, vamos dizer assim, a personagem nova e a personagem velha. Só na segunda vez que eu vi foi que eu entendi que era uma mesma personagem, uma nova e uma velha. Mas eu não consegui fazer essa relação, porque as atrizes eram muito diferentes. E por serem muito diferentes, eu não entendi que uma coisa era outra. No exemplo que a gente teve aqui, na Jovem, ele bota... Ô, professor, eu vi que já adulto. Eu vi que eles usam muito isso de tipo passado, presente, para Porque você precisa saber que você não reconhece. Tá travando muito. Ligação. Estão ouvindo? Para mim tá travando Às muito. vezes, alguns filmes, né, essa correlação é muito mal feita. E aí você só depois, ou alguém avisa para você, né? Ou então, só no segundo filme, feito esse o exemplo que eu dei. Eu não conseguia, porque as atrizes eram muito diferentes.
E era a mesma. Tá entendendo? Então, o paralelismo, ele é usado justamente para dar esse salto, correlacionar um personagem que está lá no fim, em tal lugar com o outro. Muitas vezes acontece assim, o cara está todo, né, bonzinho e sofre um acidente. E aí ele aparece todo quebrado, né, cheio de faixa, e você tem que saber que aquele cara que está todo enfaixado é o mesmo que está antes do acidente. Mas são duas cenas. O antes e depois eu estou sofrendo um acidente. O antes, eu sou nova, eu estou na Áustria, e o velho, eu estou nos Estados Unidos, sou uma imigrante, uma imigrante do nazismo, certo? Simultaneidade usa muito assim, são duas cenas que elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Ocorre aqui, ocorre aqui, ocorre aqui, ocorre aqui. Eu vi uma dessas naquele filme Infiltrado na Clã. Vocês já viram? Vou anotar esse filme para vocês verem depois, por favor. Simultaneidade pode ser do tipo, no filme Poderoso Chefão também, na cena do fascismo. Parece que faz essa relação, ao mesmo tempo, né? Que ocorre várias cenas, tipo, juntas, ao mesmo tempo. Tipo, ao mesmo tempo. E quando é ao mesmo tempo, simultaneidade, ao mesmo tempo, é tempo relógio. Certo? Tipo assim, 12 e 13. Então, 12 e 13 está ocorrendo essas mesmas ações, certo? No mesmo tempo. Série, não sei se vocês assistiram, A Serpente no Paraíso. Muito boa, uma série da Netflix. Se puder assistir, eu aconselho. Que assim, vai para frente, vai para trás o tempo todo. Assim, 3 meses antes, 3 meses depois, 4 meses antes, 2 depois. No início você fica meio incomodado, mas depois você se acostuma, que você entende. Porque a caracterização dos personagens foi tão bem feita, e seria paralelismo no caso, seria a simultaneidade, paralelismo. A caracterização dos personagens é tão bem feita que quando você vê a pessoa com aquela roupa, você sabe atrás. Quando você outra como Dark, isso foi há um mês atrás. Dark tem muito isso de Dark. simultaneidade, tipo, que você tem que saber que aquela pessoa... Não, calma. Se for o tempo relógio, é simultaneidade. Mas você saber que aquela personagem eu vi que eles misturam muito esses princípios, tipo, não é um só. Com certeza, não, com certeza. Não. E também porque Dark você precisa prestar bastante atenção na história, né, para saber. E tem vários desses princípios. Nem tanto o último, eu acho, mas o resto tem. A ideia básica é a seguinte. Essa quer dizer alguma coisa para essa. A outra essa pessoa que está aqui é a mesma que está aqui. A outra isso está ocorrendo enquanto isso está ocorrendo. A última é imagem e som. Ou seja, você tem uma imagem e tem um som que você associa. Isso ocorre muito em filme de terror. Quando vai chegar. Então, para mim, o maior leitmotiv é a marcha imperial do Guerra nas Estrelas. Suspense, eu acho que chegar, suspense mais, não, Paulo? Suspense tem muito disso. Falando de um cinema que não tem fala. Viu? Presta atenção. Todo esse pessoal que a gente está falando, até Vertov, o cinema não tinha fala. O som no cinema era um trem, era sonoplastia, era música. Não era fala. A fala só entra no filme em 1930. Ou seja, de 1903 até 1930, você não tinha a voz dos atores. Ela não existia, porque o pessoal não achava necessário. Porque era só imagem, para que eu estou o cara falando? Porque eu vou perder tempo o cara falando. Porque pra gente é muito óbvio, né? Pô, mas eu preciso escutar o cara. Para ele não. Para que eu estou o cara falando? Eu vou perder tempo. Se o que interessa é o quê? É a imagem e o som. E o som não como fala, o som como o leitmotiv, né? Aquele que dá intensidade, né? Aquele que dá
brincadeira. Tem um filme muito assim, ele é bom, mas no varejo, assim, as partes dele são boas, mas o filme como um todo é uma merda. Que chama-se Alta Ansiedade. Que é o seguinte, o cara tá no carro, aí começa o som. Aí o cara começa a ficar aperreado no carro. Porra, vou morrer. Aí quando ele olha pro lado assim, passa um ônibus, Orquestra Filarmônica de Chicago, o pessoal tocando em cima do ônibus. Então ele fez essa brincadeira. Que não tinha voz, tinha som. Certo? Isso também é bom lembrar. Beleza? Então, leitmotiv é isso aí. É aquela música que dá o tom da história. Que pode ser, né? Como o tubarão, né? Quando fica você sabe, tá chegando o tubarão. Ou então o violino da canção de amor, como se diz, né? Vão se beijar e começa aquele violino bem chatinho tocando no pé do ouvido da gente. Nas comédias românticas. Vocês adoram. Parece que é a cara de vocês. Certo? E agora vamos para a Mari. Meu slide não foi tão elaborado como o das meninas, slide, não. Chame de lâmina, por favor. Slide. Nem eu que sou velho, chamo de slide. Lâmina para mim é lâmina de barbear. Lâmina é lúmina, luz, né? É um lugar lâmina onde você de tem uma aquelas coisa. lâminazinhas para você olhar o material. Não. Fotografia era lâmina. Não era lâmina, Tá. era a fotografia. Paulo, ó, vê só, tem hora que você tá travando. Aí tem coisa assim que tá meio cortado, que eu não tô conseguindo entender muito, que tá meio que cortado. Aqui também, eu fico achando que é minha internet. Eu também acho, mas a internet de pau. Tá. Reclame, então. Tá bom? Deixa eu ir lá, deixa eu apresentar aqui. Não, calma, deixa eu ver. Sim, os fundamentos, né, históricos. Eu vou falar, eu vou começar com a escola soviética, né, porque ninguém apresentou nada, eu vou dar só um pequeno resumo. Paulo, uma pergunta, foi durante a guerra da Rússia ou foi no final da guerra russa que surgiu a escola soviética? Veja, você vai ter a Revolução Russa em 1917, certo? E aí, a Revolução Russa ela foi da parte de educação a tudo, né? Assim, foi geral, a mudança. Uma das mudanças era na arte. E um dos modelos que dizia, olha, nós somos um país novo. Eu vou gravar aqui o vídeo para ver se o áudio fica melhor, tá bom? Qualquer coisa vocês falam. Então, em 1917, ficou essa coisa da mudança geral. A nova arte que eles queriam falar... Bem, se tudo é novo, a gente vai ter uma nova arte. Qual era a nova arte? Fotografia, cinema e design. Então não tinha mais pintura, escultura, não. Era fotografia, cinema e design. Que eram técnicas, né? Eram artes industriais. E dessa aí, o que eles pegaram como principal elemento, principal arte soviética, o cinema. Por quê? Era uma nova arte, era feito por uma máquina, assim, atingia muita gente. Nem o rádio teve tanta força na União Soviética como o cinema. Então ele foi escolhido como a arte por excelência. E por que o rádio foi preterido? Porque havia uma quantidade muito grande de analfabetos na União Soviética. Então, para ensinar... E outra, o rádio também não era um meio mais rápido de comunicação, não? Também. Mas, assim, foi escolha. Em vez de escolher o rádio, os nazistas escolheram o rádio e o cinema. Somente o rádio. Os soviéticos não, eles queriam o cinema. Certo? Eles achavam que a imagem educava.
essa crença, mas não educava Que foi tipo, um dos princípios, né, da escola soviética, né? Tipo, ensinar pela imagem, educar pela imagem. Desenvolver, tipo, não é desenvolver, tipo, formar novos cineastas, né? Que eu estava vendo. Tipo, eu anotei aqui que a ideia da Revolução Russa é a reconstrução de uma nova sociedade, de um novo ser humano, integração da mecânica, que é da máquina, né, na sociedade, para caminhar para um lugar comum. Era progredir a sociedade e o mundo. Eles queriam, tipo, uma revolução mesmo. Queriam pouca coisa aí, viu? E eu acho que eles não tinham recursos assim, sabe? Pelo menos eu acho. Posso estar falando besteira. Mas também assim, eles conseguiram uma mudança entre 1917 até 1925. Praticamente ele revolucionou tudo que tinha. Só que assim, eles eram tão punks na revolução que começaram a ter opositores dentro da própria... Paulo, mas você falou que eles revolucionaram tudo que tinha, mas assim, cinema, rádio, TV, foto... TV só depois da década de 50. Mas assim, não era bem revolucionar a TV, o rádio e o cinema. Na verdade é o seguinte, ó, nós somos uma sociedade nova, a gente quer o homem novo, certo? A gente quer uma sociedade do futuro, moderna. Qual é a arte do futuro? Cinema, design. Entenda design, assim, não é só cartaz, era propaganda, né? E veja que o rádio, depois é que eles vão buscar o rádio como um elemento formador. Mas arte em si, visual, era cinema, fotografia e design. Daí a fotografia, daí o cinema ter uma importância e desenvolvimento nesse período revolucionário soviético. Deixa eu continuar, Paulo. Aí, tipo, era um meio usado para ensinar e fazer propaganda política, né? E os cineastas tinham duas missões: instruir as massas na história e na teoria dos seus movimentos políticos, formar uma geração de jovens realizadores cinematográficos capazes de dar continuidade a esses processos. Me lembrou muito a era Hitler, né? Que, tipo, o cinema era exatamente feito para passar uma visão passar uma visão da política, né, da revolução, assim, né, e estabelecer a necessidade de expressar ideias por meio do cinema para intensificar o conhecimento de uma doutrina política e desenvolver uma teoria do cinema. Aí criou, né, a escola de cinema de Moscou, Fala aí, Paulo. Né? Então, bora... Pessoal, peraí, pessoal. A gente tá em cima da hora. Como eu falei para você, eu não queria esticar muito. O que é que eu tô pensando em fazer? Eu vou fechar esses dois que a gente viu de Sara e de Sandra. E a gente joga para a semana que vem esse material que Eisenstein e Vertov, eles vão levar a montagem a uma escala que os anteriores elevada. Não bem elevada. Certo? E também eu vou trabalhar um pouco com essa parte do construtivismo. A gente dá uma pausa agora, certo? E retomava na próxima semana com a tua apresentação de Eisenstein e Vertov. Eu entrava com uma parte de jogando para a fotografia. Certo? Porque senão a gente vai-se embora. Tá já em cima da hora. Não quero passar muito de 12h30, não. Só que tem um probleminha. Todos estão escutando aí. Semana que vem, eu vou fazer um exame justamente nesse horário. De 10 a meio-dia.
Acho que de 10 até vou entrar, que é que testar ergométrico. Então, eu coloquei para se hoje é 15. Sara, tu entendeu? Paulo Entendi vai fazer um nada. exame. Não, vê, ó. Paulo vai Menina, fazer um não exame semana que isso. vem. Paulo vai fazer um exame semana que vem. Aí ele quer colocar essa aula, porque os dois pensadores e tal, teóricos, que eu vou apresentar, ocupam muito tempo. Aí ele quer encerrar a apresentação agora com vocês duas e colocar minha apresentação não para semana que vem, para outra semana. Semana que vem não vai ter, né? Isso? Não, porque ele vai ter exame. Certo. O exame no horário, 10h30 até 1h da tarde, não tem como. Mas assim, aí a gente retomaria de hoje a 15. Mari, tu faria a apresentação e eu entraria justamente ligando o que a gente estudou aqui da montagem com a fotografia, que é isso que está, né? Que é o gancho que eu quero pegar para a gente trabalhar justamente com o Rodchenko e o pessoal e Popova. Tá. Beleza. Dois fotomontadores. Um fotomontador e uma fotomontadora. Você vai passar algum texto para a gente ler? Vou passar sobre construtivismo. Certo? E aí ficaria para de hoje a 15. Beleza? Beleza. Então a gente vai se estender e eu já tenho coisa de saúde para fazer. Tá, e eu tenho que melhorar minha apresentação, que ficou uma merda. Então, Ótimas isso que eu imagens, vou falar pra tu. Tem um Canva, tu conhece? Sim. Pronto, é só tu adicionar os textos lá. Sério? Eu não sei mexer muito no Canva, não. Eu aprendi o Photoshop na marra, né, com o Paulo, mas todo mundo fala que o Canva é mais fácil mesmo. Depois tu olha, é de boa. Vici? Tá.